Fala, nação tricolor, ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, então aqui vamos começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações, padrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, que segue, ativa o sininho e compartilha com a geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Introdução mais rápida da história do canal, lá ele. Vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje, puxando aí o retrospecto dos jogos do Bahia. Até o momento, nessa temporada, o Bahia venceu o Jequié. É sempre bom recapitular, né? Fechando aí agora o mês de janeiro. O Bahia venceu o Jequié por 4-0. Venceu o Bahia de Feira fora de casa por 3-0. Deu 3-0 também no Galícia. 5-1 no Barcelona de Ilhéus. Ganhou fora de casa o Vitória da Bahia por 1-0. Ganhou fora de casa o Corinthians por 2-1. Até o momento, o Bahia jogou 3 fora, 3 dentro e ganhou todas as partidas. Algumas com time alternativo, reserva / sub-20, outros com o time titular. E conseguindo aí mostrar de maneira muito clara que há um processo metodológico de construção de jogo e de montagem de sistema defensivo hoje no Bahia, né? Independente de quem entra em campo, há uma cara, uma identidade que tem seus problemas. O gol do Corinthians ontem, inclusive, escancarou alguns desses problemas nessa infiltração ali por dentro que não pode acontecer, mas o time tem se mostrado tão resiliente, forte mentalmente, com tudo que enfrentou nas últimas temporadas, com esses jogadores que estão aí desenvolvendo, criando uma casca, né, evoluindo junto com a equipe, junto com o Rogério Ceni, que a gente conseguiu ali reverter o resultado, tá? Então, destaque inicial no nosso conteúdo de hoje para esse retrospecto positivo no início da temporada em resultados, mas sobretudo em performance, que é o mais relevante. Nosso querido Pedro Santos, que torce por vitória, não esconde isso de ninguém, por isso é um grande profissional também, e trouxe uma percepção muito legal sobre esse momento do Bahia e o impacto que o Bahia tem gerado dentro do cenário do futebol brasileiro. O fato do Corinthians ter poupado jogadores no Campeonato Paulista contra o Veloclube para enfrentar o Bahia com aquilo que ele também tinha de melhor, né, o que tem de melhor, era um sinal de que o Corinthians respeita muito esse novo Bahia, que agora desequilibra a balança do futebol brasileiro, onde ele se coloca na parte de cima da tabela, e o Bahia, ao se colocar lá, sabe que ele vai ser mais pressionado, que a responsabilidade é maior e que o sarrafo subiu. E se teve algo que faltou ao Bahia para ele ter uma temporada melhor, para ele poder se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, foram os jogos longe de Salvador. Parecia que o Bahia, ao entrar no avião para ir para qualquer lugar que fosse jogar na Série A, que o Bahia esquecia tudo aquilo que dava certo na Fonte Nova, em posição técnica, em posição física, né, um futebol de muita qualidade, de muita circulação de bola, tudo isso o Bahia fazia na Fonte Nova. Saía daqui, o time parecia que estava preguiçoso, que parecia covarde, um time que não conseguia ter a mesma eficiência, e o Bahia tomou muito calor, muitas críticas, muita bordoada por conta dessa diferença de comportamento. Não era não só uma questão física e técnica, era uma questão psicológica do que acontecia com o Bahia quando ele saía daqui de Salvador para jogar fora de casa na temporada do ano passado. Então, começa esse ano com o jogo fora de casa e, como o Alan falou, enfrentar o Corinthians, independentemente da atmosfera, da pressão que seja, né, por mais que tenha sido na Vila, o torcedor do Corinthians, né, prestigiou em bom número, pressionou, né, fez uma festa grande lá na Vila. Michel Araújo é expulso de maneira infantil, de maneira correta. Um cartão amarelo num carrinho destemperado em Matheus Bidu, depois larga o picolé de osso, né, na cara de Ranieri, e ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Só que o Bahia teve perna, porque os caras estavam inteiros, para ainda assim, no final do jogo, com um a menos, segurar a pressão. O fato do Corinthians ter poupado jogadores... Legal esse destaque de Pedro, né? O Bahia fez uma escolha questionada por muitos, mas uma escolha baseada em estudos, uma escolha estratégica, com critério, né? Que foi de preservar a equipe nesse início de temporada, né? Muitos olharam assim e falaram, pô, Rogério, você tá achando que o time já tá cansado agora, acabou de começar o ano e tudo mais. Mas é o que vai além, assim, preservar hoje vai fazer com que o amanhã seja mais próspero, né? Então, a gente viu isso e a gente vai ver isso de maneira mais frequente nos detalhes, né? Em situações como essa que Pedro mencionou aí. O Bahia estava com um a menos ali na reta final, Michel Araújo fez besteira, já falei sobre isso aqui no canal, já trouxe a minha opinião, e o Bahia segurou a peteca tranquilamente, assim, né? Não passou por nenhuma tensão nem nada. Na reta final, os acréscimos foi até mais tranquilo do que a gente imaginava. O time prendendo a bola no ataque, preenchendo bem os espaços, né? É em momentos como esse, assim, determinantes para a construção do resultado, que a gente vai perceber como faz a diferença você ter uma estratégia para poder preservar a equipe nos momentos importantes, né? Nos momentos cruciais.
Meus amigos, minhas amigas, Alejo Vélez brocou na estreia do Rosário Central na temporada, falou para a imprensa depois do jogo. Vou trazer aqui rapidamente, talvez vocês não entendam tudo, eu também talvez não entenda tudo, e a gente depois comenta. Vamos ver. De ir para adelante, como equipo grande que somos, y bueno, empezamos hoy y ojalá que venga de acá todo para arriba. De ir para adelante. Ele foi bem rápido, né? Falando sobre ir adiante, jogar para cima. Tomara, né, ojalá que o time consiga aí terminar para cima, né, vá para cima dessa temporada, ou seja, briga ali no topo. Focado, né, nosso querido Alejo Vélez está focado aí no Rosário Central, tá muito claro, tá muito nítido, e aí eu vou tentar trazer uma outra perspectiva aqui, né, seu advogado do diabo, como costumam dizer. Ele tá com a consciência de que vai ter o contrato com o Bahia no meio do ano, e esse contrato vai garantir a ele um salário maior, um salário, segundo informações, né, triplicado aí. Então ele tá bem tranquilo para poder fazer esses últimos 5 meses aí no Rosário Central, tentando marcar história na equipe, encaminhar uma boa campanha na Libertadores e também no Campeonato Argentino na Apertura, né? E aí depois virar para cá. Esse é o desenho atual. Pode ser que o cenário mude, pode ser que o cenário mude, mas esse é o desenho atual envolvendo o nosso querido Alejo Vélez. Te desejo sucesso. Agora, inevitavelmente, o torcedor do Bahia vai acompanhar, né, um pouco do Rosário Central para poder ver como que o nosso provável reforço do meio da temporada vai desempenhar ao longo desse período. Gente, novidade importante sobre Danilo Fernandes, apuração do nosso querido Yuri Santana. Danilo Fernandes é o novo coordenador de transição entre a base e o futebol profissional. Ele vai atuar de forma integrada com o diretor executivo de futebol do Bahia, o Cadu Santoro, com o treinador Rogério Ceni, com o diretor executivo da base, Marcelo Teixeira, e com o coordenador técnico-metodológico da base, Guilherme Torres. A função envolve acompanhamento diário de treinos e jogos, presença em atividades do elenco profissional e participação direta nas discussões sobre o momento certo de cada atleta avançar de categoria, tá? Então a gente já vê aí Danilo Fernandes dialogando com a molecada, com a rapaziada, vai desempenhar um papel importante, diria eu, fundamental nesse processo de transição, como um cara que passou por tudo, né, na sua carreira dentro do cenário do futebol brasileiro, por muito tempo jogou ali no Corinthians, formado na base do Corinthians, estudando em paralelo, pegando momentos ali marcantes de títulos importantes brasileiros do Corinthians, passou também pelo Internacional, pelo Sport, aqui no Bahia passou por tudo, né? Sofreu atentado, caiu com o clube, subiu com o clube, viveu a transição do Grupo City, tem muito a agregar para essa molecada, sem sombra de dúvidas, tá? Então tá aí, Danilo Fernandes, novo diretor ali de transição entre base e profissional. Esse é o cargo do ex-jogador do Sport Clube Bahia, para quem estava curioso, tentando entender o que é que ele iria fazer ali nos bastidores do clube, tendo em vista que ele já vinha aparecendo em alguns vídeos ali, já com a roupa, a indumentária de funcionário do Bahia, sem ser jogador. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?